Este último ano gastei quase 15 mil euros em formação. Estás a ouvir o Blog Hackcast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Cada semana vem aprender marketing e desenvolvimento pessoal com empreendedores de sucesso. Quando estás com esse tipo de pessoas e que vens com a tua crença, eu não posso porque nhanhanhé, e eles já passaram por isso, sabem que é bullshit e que a certa altura só tens que avançar e destruir essa crença. É com muito prazer que estou aqui com a Sandra Fernandes Machado. Tu és doutorada em Saúde Pública, fizeste um curso de Psicologia e és palestrante. Vives em Saint-Malo, uma cidade à beira-mar, no norte de França. E o teu negócio é apenas em francês, mas eu achei que seria interessante falar contigo também em português. E acho que se vocês ficarem até ao fim vão gostar. Se calhar eu acho que seria interessante contar um pouco como é que nós nos conhecemos. Eu, no início do ano, 2018, decidi seguir um curso de marketing e, através desse curso, nós tínhamos acesso a um grupo no Facebook e então eu publiquei nesse grupo uma mensagem com o objetivo de conhecer as pessoas realmente, tomar um copo com eles, porque isto da internet é fácil nós mandarmos mensagem, mas é sempre melhor criar uma relação pessoal, não é? A gente estarmos juntos e então tu foste a única pessoa que eu realmente conheci. A boa Tuga que gosta de beber um cafezinho com o pessoal. E logo aí eu vi que tu eras portuguesa, então fiquei mesmo contente, porque eu já estava com esta ideia de fazer um podcast. Então, portuguesa e depois empreendedora, foi ótimo. Foi assim que eu te conheci. A propósito da apresentação, será que está tudo certo contigo? A apresentação estava correta ou não? O que estavas a dizer agora? Sim. Tá. Eu só tive uma dúvida, por isso é que eu não disse mais nada. Sim, diz lá. Tu costumas chamar-te José ou Francisco? Francisco. Depois eu estava na dúvida e pensei, bem, eu quero intervir, mas já não me lembro como é que se ele usa um ou outro. Ok. Pois, porque não me lembrava como é que te chamavas. Eu pensei, eu devo dizer José, devo dizer Francisco, José, Francisco, José, já não me conto. Exatamente. Francisco, ok. Eu estive a ler um pouco a tua história e tu dizes que a tua vida foi um pouco uma montanha russa. Exato. Como é que as coisas estão hoje? Hoje estão menos russas, estão mais calmas. Não, hoje é tudo muito mais pacífico. De facto, passei uma altura da minha vida em que foi bastante complicado a nível de saúde, a nível financeiro, e foi um grande desafio há alguns anos atrás. E foi o que me levou a começar a minha empresa online. Na altura, os meus problemas de saúde foram, em grande parte, o motivo pelo qual fiz a minha empresa online. Havia duas razões. Uma mais pessoal, ou seja, os meus problemas de saúde, e uma mais profissional. É que eu estava a fazer investigação em Newcastle, na Inglaterra, e sentia que havia como dizemos em inglês, um gap, algo que te faltava? Algo que faltava entre a investigação e o que se faz na prática, pelo menos em França, visto que eu queria viver em França por razões pessoais, o meu namorado é francês, e em França eles não estão nada orientados na prevenção, estão mais no curativo. E então havia uma verdadeira frustração de estar a fazer investigação e ter a sensação que não estava a ser aplicada no terreno. Então isso, mais os meus problemas de saúde, de sentir a necessidade de desacelerar no cotidiano, fez com que me lançasse online. Fiz um curso na altura com Olivier Roland, que vai estar em Portugal, aliás, daqui a pouco. Foi uma formação que mudou completamente a minha vida. Foi uma oportunidade única para fazer com que tudo o que eu tivesse aprendido na investigação pudesse trazer para o grande público, para o senso comum, para as pessoas que estavam a sofrer em relação à alimentação, etc. E ao mesmo tempo eu tinha tempo para tomar conta da minha saúde, para ter mais tempo para mim, para exercício físico, para tomar conta de mim e da minha saúde. Ou seja, foi mesmo foram as duas razões que me levaram a criar no início o meu blog, que é a estratégia que o Olivier Roland nos ensina, e depois de ver que as pessoas que começavam a seguir-me, de começar a criar uma comunidade, precisava mesmo de ajuda e começaram a pedir ajuda por consultas ou por formações online ou programas online. Okay. E foi daí que se criou, ao pouco e pouco, a empresa. Pois.
E como é que tu conheceste essa formação? Que foi alguém que te pôs, te ver? Lembras-te? Ora bem, os últimos anos de doutoramento, os 2 últimos anos, eu estava sempre a fazer idas e voltas à Inglaterra, porque eu tinha decidido viver em França e ir à Inglaterra todas as 6 semanas. Na altura, uma das razões foi que eu não aguentei o clima inglês. Em Portugal, quando fazes estudos de psicologia, aprendes o que é a depressão sazonal. Depressão sazonal e sim, só que em Portugal quase que não existe, mas quando vives na Inglaterra aprendes muito rapidamente o que pode ser a depressão sazonal e eu não aguentei, cheguei a uma altura que de facto fisicamente acho que o meu corpo detestou não ter sol e então tinha pedido à minha direção para fazer idas e voltas e mesmo para o meu namorado para encontrar trabalho era muito mais fácil em França. E no último ano de doutoramento foi um verdadeiro desafio porque comecei a conhecer empreendedores digitais em Paris. Eu ia todos os meses a um networking onde tinha montes de empreendedores, investidores, etc. E eu estava a acabar o meu doutoramento. E na altura tinham falado do livro do Tim Ferriss, que é a Semana de 4 Horas, que aconselho a toda a gente, se tiverem a ouvir este podcast, é um livro que pode mudar a vossa vida. E eu na altura prometi-me que não o lia enquanto não entregasse a minha tese, porque eu sabia que se eu lesse o livro eu não iria acabar a minha tese. E então o meu namorado comprou o livro e eu resisti durante um ano e ele só me dizia: vá, não vais abandonar agora, só falta um ano, só faltam 9 meses, só faltam 8 meses, só faltam 6 meses. Mas eu estava tão exciting, como dizem os ingleses, tão eufórica para começar, porque eu via os empreendedores e eu sentia mesmo que havia algo que me puxasse, que eu estava sempre, oh my god, estou ansiosa de acabar essa tese, já não posso mais. E quando fazes uma tese de doutoramento, de facto o último ano é super estressante, já não é bem estar farta, porque adoro investigação, mas há uma vontade de mudar um bocado de ares e de respirar um novo ar. E basicamente entreguei a tese em maio e entretanto durante esses networkings falavam muito do Olivier Roland. Entreguei a tese por escrito 31 de maio e era uma segunda-feira à noite, nunca mais me esqueço. Na terça-feira eu ia a uma conferência em Edimburgo e eu acho que é na quarta ou na quinta que ele abria as inscrições para a formação dele. E como por acaso entreguei a tese, claro, a única coisa que eu queria era ver o que é que eu podia fazer com o livro do Tim Ferriss e com o Olivier Roland. Cliquei na net, já nem sei exatamente como é que eu fiz, mas soube que ele ia abrir as inscrições logo a seguir e eu lembro-me ainda, tinha uma rede mesmo fraca na conferência, com o meu telemóvel a tentar ser uma das primeiras, porque ele dizia que havia vagas limitadas, e eu a tentar logo, mal ele abrisse com o meu telemóvel, feito inocente, para ser uma das primeiras inscritas e conseguir a minha vaga, quando acho que na verdade havia muitas vagas e tinha mais que tempo, mas pronto, na altura eu não conhecia muito bem o mundo do marketing. Pois é, essas estratégias... E pronto, e foi assim. A única coisa que aconteceu foi que prometi-me que tinha que aguentar mais 3 semanas porque eu tinha a defesa. Fiz a defesa, fui uma semana para a Holanda ver o meu irmão para festejar isso e mal voltei, comecei o blog e em 3 semanas estava online com o primeiro artigo publicado. Muito bem, foi uma verdadeira aventura. Foi claramente uma aventura, porque foi quase uma batalha até o último ano de doutoramento a tentar lutar para não tentar, sequer ser tentada a começar essa aventura. Tiveste que resistir um tempo e até que enfim que começaste então o curso. E foi isso. Logo que começaste o curso, então começaste a escrever os teus primeiros conteúdos. Exato. E após quanto tempo é que tu começaste as pessoas a perguntarem-te para venderes uma formação ou assim? Ora bem, eu comecei o blog em agosto de 2015. Eu vendi a primeira vez em junho de 2016. Ok. Eu acho que comecei a ter perguntas de ajuda, de consultas, etc. inícios de 2016. Ou seja, é quase um ano a criar conteúdo. Exato. Para depois... Depois também é a estratégia do Olivier. O que ele faz é que durante um ano ele ensina-te mesmo o beabá do blogging, porque eu quando comecei o curso não sabia o que era, aliás, não sei dizer em português, mas vou tentar, não sabia o que era um server. Pois, o alojamento, ou como é que se pode dizer, acho que é isso, alojamento de site, não sei. O nome de domínio, essas coisas, eu não fazia ideia do que eram essas coisas, para mim era chinês, e ele ensina-te mesmo do mais básico possível, da ideia até ao produto. Então
a formação dele dura 1 ano, então fui mesmo seguindo os passos todos, 1 a 1, e por isso é que fiz com que, claro, fizesse mais conteúdo no início e depois começasse a vender o programa. Então tu, ao princípio, não tinhas nenhuma experiência na internet, nada? Não, era mesmo tudo novo? Acho que eu tenho um bocado esse lado geek, porque quando és investigadora fazes montes de estatística, usas softwares, às vezes tens de fazer alguns scripts e coisas do género. Mas na net, era a primeira vez. Okay. Ótimo. Então essa formação foi mesmo boa para ti, porque... Claramente. Eu lembro-me de uma coisa, quando nós nos conhecemos, tu falaste que tinhas gasto, agora não sei exatamente o quanto é que tinhas gasto em formações no último ano, e eu fiquei um pouco chocado. Tipo, eu comprei a formação através da qual nos conhecemos, custou cerca de mais de 1.300 euros, e para mim já era muita coisa, brutal, tipo, era uma coisa de loucos gastar tanto dinheiro numa formação, mas filo. E depois tu contaste, não é, que tu gastas bastante dinheiro em Este último ano gastei, agora teria que voltar a contar, mas quase 15.000 euros em formação. Impressionante mesmo. É assim, quando falo de formação é também os networkings, os eventos onde vês outros web entrepreneurs, empresários digitais, talvez em português. Acho que sim, deve existir. Acho que é essencial para conseguires evoluir, porque começas a conhecer pessoas que fazem muito dinheiro na internet, que te ensinam estratégias que podes aprender sozinho, claro, mas é muito mais lento de ir sozinho do que teres pessoas com um bom mindset. É uma cena super simples, mas quando estás com esse tipo de pessoas e que vens com a tua crença, eu não posso porque eles já passaram por isso, sabem que é bullshit e que a certa altura só tens que avançar e destruir essa crença. E com esse pessoal é super fácil, tipo, estás com eles fazem 1 milhão de euros, quando vês com a tua crença de merda, como eu costumo dizer, e peço desculpa pelo palavrão, mas é um bocado isso, é bullshit, como dizem em inglês. O gajo olha para ti e diz, que é? Estás bloqueada por causa disto? Bullshit. Vais amanhã, chegas a casa e fazes isto. E pronto, se chegas a casa, claro, a pessoa faz 1 milhão, tem alguma credibilidade para te ajudar. Só vais a casa, fazes a estratégia e atrás começam a vir os resultados, não é? Pois. Não fiz 1 milhão, on my way, mas claramente o facto de poderes ver no cotidiano pessoas que te inspiram, que estão um passo antes de ti, e estou a falar de 1 milhão, mas nem toda a gente faz 1 milhão, claro, mas só o facto de estarem na mesma fase que tu, ou que estarem um passo à frente, e às vezes até com os mais novos, porque foi o que eu te disse quando nos encontramos na altura, que tinhas a sensação de não trazer nada e que só nós, porque estávamos vários amigos meus que já vivem da empresa deles, dizia mas eu tenho a sensação de não vos trazer nada. Não é totalmente verdade, porque mesmo quando estás com pessoas mais novas que tu no mundo da empresa, o facto de falares com elas mostra-te de onde vens, a evolução que tens, e às vezes a gente esquece de onde vem. Pois, assim percebes o caminho que o outro ainda tem para fazer e o que tu já fizeste. Exatamente, e acho que aumenta o nível de confiança, acho que é nos dois sentidos, não é só ver pessoas que te inspiram porque fazem 1 milhão, mas também o facto de comunicares com pessoas que começam e poderes inspirar essas novas pessoas, como fizeram a mim quando eu era pequenina. Dos dois lados aprendes e vês que de facto cresceste também, e isso também é muito fixe. Pois é. Queria também um pouco saber exatamente o que é que tu vendes hoje em dia, como é que tu vives do teu negócio, que tipo de produtos é que vendes? Neste momento tenho um produto, tive vários, mas o principal é um programa online onde ajuda as pessoas que têm compulsões alimentares, perturbações alimentares, pessoas que têm hiperfagia, binge eating, como dizemos em inglês, bulimia, etc. E ajudas a ter uma melhor relação com a alimentação. É um programa, é uma série de vídeos que leva a pessoa mesmo de A a Z, mesmo etapa por etapa, durante
Os vídeos são desbloqueados ao longo de 6 meses e são acompanhadas durante 1 ano. E basicamente o que acontece é que as pessoas começam os vídeos, eu mais ou menos todas as 6 semanas faço um coaching live, ou seja, respondo às questões todas que eles possam ter, etc. Tenho um grupo Facebook que faz com que se crie uma comunidade à volta do programa e onde as minhas pacientes possam interagir umas com as outras, quando uma bloqueia com uma coisa, a outra que já conseguiu podem ajudar-se, isso é espetacular, é mesmo acho que é mesmo um orgulho de poder ver a evolução de umas e de outras, porque claro, como comecei já há algum tempo, já há algumas clientes que estão completamente curadas e que estão super felizes, então ajudam as mais novas e é muito gratificante. Exato, é gratificante e acho que é mesmo essa sensação de fulfillness, de sentir-me rica. Não financeiramente, mas a nível pessoal, de conseguir, através da internet, ajudar tantas pessoas, porque a magia da internet é que tenho pessoas do mundo inteiro. Tenho pacientes na Nova Zelândia, na Suíça, na Alemanha, em Espanha, França, Quebec, etc. E isso sem a internet seria impossível. Pois. E poder ajudar tantas pessoas em todo lado do mundo é espetacular. Então esse é o teu programa, o principal, é o teu produto que tu vendes mais. Eu vi que tu também fazes conferências e um ateliê, vai ser brevemente aqui em Saint-Malo, não é? Sim. Vai ser a segunda edição de o que eu chamo uma imersão, são 2 dias num hotel aqui em Saint-Malo, onde trabalhamos sobre a confiança e sobre a imagem corporal, ajudar as mulheres a terem uma melhor imagem delas e de voltarem a ter confiança. É uma experiência espetacular, porque é um grupo mais pequeno, onde tenho interação mais próxima com essas pacientes. Tenho uma conselheira em imagem, não faço ideia se chama assim em português e peço desculpas. É uma consultora, eu estive a ver na internet porque eu também não sabia. Há certos nomes que já esqueci-me de como é que se dizem em português, porque não é nada a minha área e estou a explorar o vocabulário de empreendedora portuguesa. Exatamente, olha, para mim eu estou na mesma situação também. Raramente falo português, os meus pais já não vivem comigo e eu então o ano todo só falo francês. Sim, e são assuntos que eu não tinha quando vivia em Portugal, ou seja, não falava nada de empreendedorismo ou de business or whatever. Por isso é mais difícil às vezes falar de alguns assuntos em português. Ok, então, e quando tu conheces essas pessoas pessoalmente, será que há assim uma história de alguém que tu ajudaste e uma história que possas contar aqui? Há várias. As 2 que me vêm em mente é uma jovem que entrevistei depois, porque esta história dela é tão inspirante. Na altura eu tinha as lágrimas nos olhos quando a entrevistei. Ela explicou-me que quando conheceu o meu programa, na altura ela gastava entre 15 e 20 euros em pastelaria todas as manhãs, comia tudo de manhã e chegava ao fim da manhã, estava ansiosa para ir ao supermercado comprar outra coisa. Ela não ia à padaria ou pastelaria porque tinha medo de ser julgada, mas ia ao supermercado e ia comprar bolachas, gomas, etc. E em 4 meses com o meu programa, isso desde muito jovem, ela até diz que ela dizia que tinha um mau relacionamento com a alimentação desde que ela tinha 3, 4 anos. Para ela já é algo que dura desde sempre. Impressionante. E em 4 meses com o programa tinha conseguido libertar-se dessa pressão, desse sofrimento com a alimentação e de ser completamente livre de comer, como se chama o meu programa em francês. E para mim isso foi uma história super inspiradora, porque passar de comer muito compulsivamente a nada, eu lembro dela escrever-me alguns meses depois da entrevista e dizer-me: "Uau, Sandra, nem sei como é que lhe hei de agradecer, é a primeira vez que eu tenho a minha conta bancária no positivo, porque não... Se fizeres as contas, 20 euros todas as manhãs." Ela só não fazia isso ao fim de semana, só fazia isso à semana. São pelo menos 400 euros e ao fim é muito dinheiro que se gasta em comida que ainda por cima não é saudável e que é simplesmente usada por questões emocionais muitas vezes, no caso dela. E quando ela me fez a entrevista, ela chegou-me a dizer: houve alturas que eu detestei e aquilo foi foi bastante profundo quando ela disse isso. Tinha as lágrimas nos olhos dela, dizer-me: houve alturas que eu detestei a Sandra, porque ia tão era tão profundo o programa de ir tocar assuntos que são sensíveis,
mas que ao fim e ao cabo fez com que ela hoje é livre e pode finalmente respirar um bocado sem estar sempre a pensar em comer ou compensar problemas com a alimentação ou quando está estressada ou cansada, etc. É um dos meus estudos de caso, como costumo chamá-los, que me tocou bastante. E a outra história foi na minha última conferência, que foi cá em Samaru também, uma senhora que fez o meu programa, mas que quase não estava presente, ou seja, ela não deixava comentários, não dizia nada, ou seja, eu não fazia, não fazia ideia em que fase é que ela estava do programa, e quando ela veio a essa imersão, eu até fiquei naquela, tipo, se ela vem, deve ser porque gostou do programa online, senão imagino que ela não viria ver-me na vida real. E durante os 2 dias ela não me disse nada acerca do programa online, mas no fim veio ver-me, fez-me um abraço e disse-me algo do género: Sandra, não imagino o quanto mudou a minha vida. A cara dela, quando ela me disse isso, quase as lágrimas nos olhos, claro que eu também comecei a ter as emoções a vir, e ela vira-se para mim e disse: não imagina, eu há 30 anos que tenho um salão de beleza, acho que não é cabeleireiro, é mais tipo spa, massagens, ou seja, há imensa pressão acerca da imagem corporal, da alimentação saudável, perda de peso, etc. E houve um dia em que ela começou a ver que os filhos tinham uma má imagem corporal, que não gostavam de fotos, e isso para ela foi um grande choque, de ver que os filhos estavam a começar no mesmo caminho que ela, na altura. E ela começou-me a dizer como é que eu poderia ajudar os meus filhos se eu mesma não estou bem no meu corpo, como é que eu posso ensinar-lhes a gostar do corpo deles se eu detesto o meu. Em 2 meses, com o programa online, ela conseguiu, estou cheia de arrepios, ela conseguiu libertar-se dessa pressão toda acerca do peso, do corpo ideal, de toda essa pressão que há da nossa sociedade sobre o corpo da mulher, dessas mulheres photoshopadas, não existe, mas não faz mal, Photoshop nas revistas, essa pressão mesmo que há de emagrecer, de ter o corpo ideal e disto e daquilo, e em 2 meses ela conseguiu voltar a ter uma vida normal, e isso para mim não há mais gratificante. Pois, é um prémio mesmo ótimo do teu trabalho. E tipo, uma coisa que eu estou a começar, não é? Mas eu também penso nisso. Às vezes, se calhar para mim o mais gratificante não era conseguir alguns euros com este negócio, mas talvez ajudar as pessoas. E isso é que talvez nos pode motivar a trabalhar mais tempo no nosso projeto. É uma coisa que eu penso às vezes, não sei, ainda estou a começar, não é? Mas... Há uma citação do Walt Disney que, para mim, acho que mudou muito a minha visão da minha empresa. O Walt Disney dizia: eu não faço filmes para ter dinheiro, quero ter dinheiro para fazer mais filmes. Ótimo. E acho que quando compreendes isso na tua empresa, ou seja, tu não estás a vender programas para ter dinheiro e ter a casa na praia e não fazer nenhum debaixo da palmeira. Isso pode vir a acontecer, mas fazes dinheiro essencialmente para ajudar ainda mais pessoas, porque ter mais dinheiro na tua empresa ajuda-te a ter uma equipa que te ajuda-te a ter mais meios, a ter mais tempo para criar bom conteúdo, a ter melhor material de vídeo, a poder fazer, no meu caso, mais conferências com mais gente. E o dinheiro não é só para viver e curtir a vida e viajar. Claro que eu vou ter dinheiro para isso também, mas é essencialmente para fazer com que a empresa tenha uma evolução, é isso. Que faça com que ajude ainda mais pessoas. Porque, claro, quando tens meios financeiros, podes ajudar mais pessoas. Quando começas, é normal. E acho que, pelo menos no meu caso, quando eu percebi isso, eu vi a diferença e vi a razão pela qual eu queria dinheiro. Mais uma vez, claro que quero ter dinheiro para a minha vida pessoal e para os meus sonhos pessoais. Para já eu tenho investido essencialmente quase todo o dinheiro que tenho ganho para fazer evoluir a empresa. Pois é isso explica o teu investimento em formações. Exatamente. Queres sempre evoluir e ir mais longe. Tu falaste de uma equipa, eu lembro-me que no momento em que nos conhecemos, tu estavas para, se não me engano, para contratar uma pessoa. Sim. Como é que isso se passou então? Encontrei alguém espetacular. Eu já não me lembro em que mês é que nos encontramos. Ter sido em fevereiro. Ok, então é mesmo a pessoa que encontrei. Encontrei a pessoa... Tive várias experiências. As primeiras pessoas que encontrei foram via sites do tipo Upwork e coisas assim. Sim. E eram pessoas que estavam menos investidas. Eu também tinha menos dinheiro na altura. Era mais difícil para mim de ter alguém que ficasse mesmo na empresa. E não correu muito bem. Ou seja, como não estão investidas, claro,
trabalho não é o mesmo, ou não conseguia responder às minhas expectativas, pelo menos. Mas desde o mês de março, talvez, acho que foi início de março, encontrei alguém espetacular. Ainda ontem ela escreveu-me um e-mail que eu só me apetecia chorar, porque ela mandou-me um e-mail a agradecer-me porque estava a dar sentido à vida dela, por aquilo que ela estava a fazer, o trabalho dela. E isso para mim é super importante, ter uma equipa que me ajuda a mim e a minha comunidade, mas também ter alguém que gosta daquilo que faz e que não faz isto só para o dinheiro. A mesma lógica que o Walt Disney para empreendedor é igual para o resto da equipa. Se há alguém que só faz isto por dinheiro e que não faz sentido na vida da pessoa, a pessoa não pode estar tão ligada ao projeto que é alguém que adora o que faz. E tive sorte de encontrar alguém que teve os mesmos problemas que as minhas pacientes. Ok. Ou seja, que percebe a dor que é e que se formou imenso em desenvolvimento pessoal, etc. Ou seja, ela é super atenciosa, tem mesmo uma forma fixe de responder às minhas pacientes, e o papel dela na empresa é mesmo poder responder aos e-mails e alguns comentários do programa, ou seja, os mais complicados. Claro que como eu é que sou expert, eu é que respondo, mas há alguns comentários que são mais simples, que basicamente é só ajudar a pessoa a nível motivacional, só dizer boa, continua assim. Para esse tipo de comentários, a Marie, que faz parte da minha equipa, claramente é muito difícil para responder a isso, e mais uma vez, como ela viveu os mesmos problemas, ela tem imensa empatia para as minhas pacientes, e isso é essencial na minha área. Pois é verdade. Se as pessoas não viveram o que as tuas clientes estão a passar, pode ser um pouco difícil compreender. Exatamente. E por isso é ótimo teres encontrado alguém que perceba isso. Exatamente. E agora, na próxima semana, normalmente vem uma segunda pessoa. Boa. Estou a passar a fase seguinte, que vai estar mais na área técnica, ou seja, pôr os vídeos online. Sabes aqueles mails que recebes quando fazes uma formação? Ainda não sabes, mas vais passar por isso. Fazes uma formação e recebes 10 mails. Eu não consigo conectar-me, a minha password não funciona, a página não sei o quê. E são e-mails que chegas a uma altura quando não tens mais tempo para tratar disso. Aconselho mesmo poderes ter alguém que possa se ocupar. E tive a sorte imensa de algumas semanas atrás, ter alguém que me escrevesse a dizer: olha, se quiseres, eu posso-te ajudar toda a parte técnica, etc. Ela também passou pela fase das minhas clientes, ou seja, é fixe, porque alguém que vai ter algum sentido naquilo que faz também. E vamos fazer um Skype para a semana. Por isso posso-te dizer depois como é que funcionou, mas a priori está bem. Está no bom caminho, exato. Ótimo. Queria saber um pouco como é que é um dia típico para ti, como é que as coisas passam. Agora estás com a equipa, está a crescer. O que é que tu fazes no dia-a-dia? Como é que se passa? Eu acho que não é bem dia típico. Isso é que é fixe na minha área. Tens fases como os... Não há dia típico. Depende mesmo da fase em que estás. Se estiveres em lançamento do programa, trabalhas como um urso, como eu costumo dizer. Mas normalmente, entre os lançamentos, é uma altura, por exemplo, eu estou numa fase em que acabei o meu lançamento a semana passada, em que... respiro um bocado. Basicamente levanto-me relativamente cedo, 6h30 normalmente, começo a acordar 7 máximo. Acordo, tiro algum tempo para mim, para fazer stretching, para meditar, para tomar uma pequena almoço ou dar um passeio à beira-mar ou whatever, o que eu me apetecer. Isso até às 8, mais ou menos, 8h30, segundo os dias. Não tenho um horário preciso em que digo, agora tenho que ir trabalhar. E, aliás, não tenho despertador, isso muda a vida. Não ter despertador há 3 anos é espetacular. O meu despertador é o meu namorado que acende a luz para eu começar a acordar como uma princesa com a luz. Não, por acaso é uma sorte, é voluntário acordar às 6h30, não é por ter despertador, é porque gosto de acordar cedo e tomar conta de mim para começar bem o dia. Em geral, à volta das 8h30, o meu namorado volta para tomar pequeno almoço, tomamos pequeno almoço e se ele vier mesmo a essa hora, tomo pequeno almoço à volta das 8h30, às 9 estou no computador mais ou menos. Às vezes ele não vem, começo logo às 8h30 a trabalhar, até ao 12h30 mais ou menos, depois tiramos 1h30 para almoçar tranquilo, na boa, cozinhar, etc. Se eu estiver cansada, faço uma cestazinha, se não estiver cansada, volto ao trabalho. Agora estou a conseguir chegar à fase em que às 5 paro e todas os fins de dias e os fins de semana estão livres. Há alturas que, claro, há mais trabalho ou estou a começar um novo projeto e, claro, trabalho até mais tarde, mas geralmente tento fazer com que a partir das 5
paro e fins de semana paro, porque o meu namorado não é empreendedor digital, ou seja, não está sempre conectado. E é uma coisa que é importante para nós, quando um dia tivermos filhos, de saber parar. Pois. A certa altura e temos tempo para nós e para a família. E o objetivo daqui ao final do ano é trabalhar só de manhã. 3 máximo do máximo, parar. A ideia é fazer com que a equipa cresça e que eu trabalhe só de manhã, muito essencialmente. Eu lembro também de uma entrevista que eu ouvi num podcast em que um empreendedor contava que só trabalhava de manhã. E então a pessoa que estava a fazer a entrevista perguntou-lhe: mas porquê é que tu só trabalhas de manhã? Como é que é possível? E então ele respondeu: bem, para que ser empreendedor se é para trabalhar o dia todo e mais do que quem tem um emprego, não é? E isso parece lógico, mas é verdade que quando começamos temos vontade de fazer muitas coisas. E eu, por exemplo, quando estive a ver o teu site e fui ver há quanto tempo tu tinhas criado, porque realmente tinha muito conteúdo. E vi que foi há pouco tempo, não é? Não, se não me engano foi apenas em 2017, não é? O meu blog não, foi de 2015. Ok, então estou... Não tem datas, é normal que não saibas. Normalmente não deves poder ver. Pois, que assim também as pessoas não sabem quando é que escreveste os artigos. Os artigos, ótimo. A propósito da organização, da tua produtividade, aliás, como é que tu fazes para produzir sempre, É um desafio. Os primeiros meses, quando começas, é fácil, só tens conteúdo para fazer, por isso organizas-te, fazes só conteúdo. Começas a ter clientes, aí tens o conteúdo gratuito, tens o conteúdo pago, tens o acompanhamento dos teus clientes e começas a evoluir nas complexidades das tarefas. E eu cheguei a uma altura, acho que me distraía imenso com as redes sociais, porque como tenho o grupo Facebook com os meus clientes, tenho a página Facebook, etc., que eu comecei a ver que estava a muito mais tempo nas redes sociais do que no meu trabalho. E acho que tenho fases, são ciclos, tenho fases em que estou super produtiva e consigo trabalhar super bem, e há fases que preciso de desacelerar, e quando olho não fiz nada de interessante da semana. Estou a exagerar, claro que fiz sempre alguma coisa, mas comparando com os objetivos iniciais da semana, vejo que não fui tão produtiva. Então, neste momento, estou a entrar na fase em que estou a trabalhar imenso sobre essa área da produtividade, e agora que tenho a equipa, ainda mais pressão tenho, porque tenho que estar super organizada para a equipa terem as tarefas para fazer, porque senão, se eu não fizer nada, elas não têm nada para fazer. E então, uma das formas um dos desafios que me lancei, como eu te disse antes de começarmos a gravar, vou viajar 6 semanas este verão, e o objetivo é trabalhar só de manhã, e isso vai obrigar-me a ser hiper mega produtiva, porque se eu não fizer nada de manhã, quer dizer que não faço nada do dia. E como o meu namorado vai estar mesmo de férias e não vai trabalhar, vai ser mesmo um desafio de manhã trabalho 3, 4 horas, sou super focus, super produtiva, e depois vamos passear, basicamente. Neste momento ainda está numa fase um bocado caótica, está a melhorar-se dia para dia, mas não é muito fácil. Acho que a maior decisão que tomei este ano, eu tinha ideias para fazer montes de projetos na área da saúde, de conferências, de montes de áreas diferentes, e acho que foi a decisão mais difícil a certa altura dizer stop, agora chega, focos numa coisa, para de querer fazer tal projeto, recusei imensa coisa este ano, imensos projetos, parcerias, etc., porque eu tinha que estar focada numa área da empresa, fazer com que ela seja automatizada. Não faço ideia se diz em português. Fazer com que ela se diz, sim. Automatizada, e fazer com que daqui ao final do ano o meu programa principal se venda de forma automática. Se eu tivesse começado a criar um novo programa e um novo projeto ou tal área, ia fazer com que, claro, não ia automatizar como estou a fazer neste momento, ia adiar um projeto e outro, e então a certa altura a minha saúde lembrou-me que eu tinha que parar um bocado, porque 2017 trabalhei imenso, não tinha nada a ver com o ritmo que eu te estava a dizer mesmo antes. Trabalhei mesmo, eu tive momentos em dezembro em que eu acordava às 6 da manhã, punha-me quase logo no computador e parava às 21,
e só parava para comer ao meio-dia e foi sempre a dar-lhe. E chega uma altura que o corpo lembra-nos que chega. E até é um pouco contraditório com os conselhos que tu dás no teu blog. Não, tive mesmo uma fase em que tive super focos no trabalho, porque tinha muitos projetos e a certa altura tive mesmo que... Tirava sempre tempo para a atividade física, porque senão a minha saúde começa a ser caótica por causa da doença que tenho, mas era menos organizada. Estava em todos os projetos e mais algumas e fez com que o meu corpo, a uma altura, mandou uma mensagem que chega. E 2018 foi mesmo o ano em que eu decidi de stop, agora é um projeto, fazes este e chega. E vejo a diferença, claramente, na produtividade, na aceleração da empresa. Faz toda a diferença. Sim. Funcionar. É uma coisa que o Tim Ferriss também fala no livro dele, não é? Basicamente é um livro que te ensina a focar-te no essencial, a conseguir a maior produtividade possível. E uma coisa que eu gostei muito na formação que nós compramos do Stanislas Lelou, esta pronúncia está fixe, é uma coisa que ele diz, é isso, é que tens que te focar apenas numa coisa, esquecer as redes sociais, porque tipo, onde tu és excelente é ajudar as pessoas com a saúde delas, tipo publicar fotografias no Instagram muito giras, ok, é fixe, vais conseguir alguns likes, mas não é onde tu tens o maior valor, porque onde tu és excelente é na área da saúde, não é? E é uma coisa que ao princípio é difícil e para mim foi mesmo um clique quando eu percebi, ok, tenho que me focar no essencial, que é fazer entrevistas como estas e não perder tempo a criar artigos, ou há imensas coisas que é possível fazer e é importante, é uma coisa importante de lembrar. Uma coisa que eu reparei contigo é que tens muita facilidade em relacionar-te com as outras pessoas. Quando eu cheguei àquele encontro que tínhamos marcado, estavam lá mais empreendedores. Tu conheces também pessoalmente o Olivier Roland, conheces muitos empreendedores, também nos contaste no início do episódio. Foi algo que tu tiveste de trabalhar ou é mesmo assim que tu és? Acho que nasci assim. Okay. Por acaso é engraçado que falas disso, porque até há 2 anos atrás eu não tinha noção nenhuma que tinha essa felicidade, porque como era inato, eu nem sequer tinha consciência que tinha essa facilidade de conhecer pessoal e de contactar pessoal, etc. E há 2 anos eu estava numa formação, eu não sei se conheces o Olivier Sebon. Não é um empreendedor que na área do imobiliário. Okay. Investimento imobiliário em França, super conhecido. Eu estava numa conferência dele como uma pessoa normal, não é? Na palestra, basicamente. E não sei como, sinceramente não faço ideia como é que eu fiz isso, mas cheguei ao fim, fui falar com ele e acabei por almoçar com ele e com os palestrantes no backstage, com o meu namorado. E o meu namorado no fim disse-me, eu não percebo como é que tu fazes, tu vais a uma conferência, ao fim tens 20 contactos, consegues almoçar com um gajo que organiza a conferência, com os palestrantes, e eu nem sequer tinha, quando ele me perguntou como é que fizeste, eu disse, não faço ideia, sei lá, não fui falar com ele e tenho imensa facilidade, tenho essa sorte de ter imensa facilidade, e acho que uma das coisas que me ajudou imenso, acho que também talvez seja a minha história, o meu percurso. Eu cheguei a Portugal na altura, tinha 10 anos, não sabia falar português, e tive que me desenrascar e dizer às pessoas, não compreendo, não sei o que é que isto quer dizer, e de fazer repetir as pessoas, porque senão eu sabia que ia diminuir em desenvolvimento. Ou seja, eu lembro de ter 10 anos, estar no 5º ou 6º ano e mesmo que eu tivesse a vergonha em frente à minha turma de perguntar à pessoa o que é isto, o que é que quer dizer isto. Eu lembro-me até numa situação um bocado caricata, agora quando penso que a minha melhor amiga na altura que me dizia é ciumenta, e eu tinha 10 anos, eu não fazia ideia o que queria dizer ciumenta ou ciúmes, e perguntei à professora em frente à minha turma o que quer dizer ciúmes, professora. Pois. E acho que o facto de ter sido obrigada desde pequenina a usar, ou não sei se diz a usar, de deixar de ter medo e de ir perguntar às pessoas e de falar às pessoas e de querer saber o que é que querem dizer as coisas, etc., fez com que eu tivesse alguma facilidade em ir ter com as pessoas. Isso, mais o facto de ser antiga investigadora, de falar em público, de fazer conferências, de ser obrigada a conhecer os professores ou colegas da área,
fez com que eu estivesse bastante à vontade com a área social, mas não era algo com que eu estivesse consciente, e é engraçado que voltes a salientar isso nesta entrevista. Pois é mesmo. Porque é uma coisa que muita gente me tem dito ultimamente. Muitos empreendedores digitais me dizem, mas tu conheces toda a gente, como é que é possível? E vi que estiveste com tal pessoa, eu disse, vi-o, contactámos e continuo a mandar mensagens e eles muitas vezes as pessoas estão impressionadas com essa facilidade, mas acredito que seja possível treinar-se. Sim, é óbvio, é algo que eu gostava de trabalhar, porque não sou ótimo nesse aspecto, mas com este podcast também me está a obrigar um pouco a contactar outras pessoas. Tens de ver o podcast do Stan com o Enzo? Sim. Onde eles falam disso, onde o Enzo é um bocado como eu, consegue contactos com toda a gente, e o Stan é mais introvertido, e eles falam muito desse dinamismo entre eles, a diferença entre um e outro. É super interessante essa entrevista. Tenho que ouvir novamente, agora já não me recordo. E então, para terminar, queria saber se há um livro que tu aconselhas a alguém que está a começar o seu negócio. Claramente. Vou dar 3 de áreas diferentes, mas que acho que são essenciais. Bem, para começar, claro, Tim Ferriss, que já falamos. Pois. Esse acho que quando o lês é um choque de culturas, principalmente se estiveres num trabalho em que trabalhas mesmo de manhã, à noite, tens a rotina e entras nesse ritual todos os dias. Acho que é um curto-circuito para o cérebro. Não sei como é que o viveste, mas eu pelo menos foi assim um choque. Para mim, um livro que parece-me básico, mas ao mesmo tempo deveria ser lido por toda a gente no liceu, devia ser obrigatório na escola. É o livro de Como Fazer Amigos, do Dale Carnegie. Claramente o título é horrível. Quando o meu namorado trouxe o livro, eu pensei, bem, o que é que se passa? Querido, há alguma coisa que queiras dizer? Não tens amigos? Sentes-te só? Mas claramente é um livro que toda a gente deveria ler. É a base da comunicação pessoal. São conceitos tão básicos, mas que esquecemos no cotidiano, e acho que as pessoas resolveriam pelo menos conflitos muito mais facilmente se aplicassem esse livro. Acho que toda a gente deveria ler este livro, empreendedores ou não. Sim, aliás, eu vou fazer um episódio especial sobre o livro, que vocês depois também podem ouvir um resumo. É fixe. Altamente. Ótimo. E o teu último livro é? O outro livro é Influência, a Psicologia da Persuasão, do Cialdini, que claramente, quando se começa no empreendedorismo, compreender a psicologia de como é que consegues persuadir os teus clientes ou pacientes, na forma como aprender a vender, a apresentar os teus programas, e mesmo acabei por também ter uma influência na minha vida pessoal e na forma como trato as pessoas, de compreender melhor como é que algumas atitudes de algumas pessoas, de onde é que isso vem, etc. Acho que é um livro muito fixe que toda a gente deveria ler quando se começa a empreender, o empreendedorismo. E o último livro, que é um bocadinho mais geral, de desenvolvimento pessoal, mas acho que quando és empreendedor tens claramente que trabalhar o teu mindset, ou seja, a forma como pensas de quebrar algumas crenças limitantes e essas coisas. É o Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que é alguns chamariam de guru do desenvolvimento pessoal, mas na verdade é que ele tem uma forma bastante simples de ajudar as pessoas a quebrar crenças limitantes e de orientar o mindset, a energia no cotidiano, de forma a conseguires ter resultados excelentes e seres bom em performance, etc. Aconselho claramente esses 3 livros, mais o Tim Ferriss faz 4. É verdade. Tá bom, está-se bem. É verdade que o livro do Tony Robbins eu comecei a ler e infelizmente não acabei, porque é um livro onde ele te obriga a pôr as coisas em prática, e eu ver algumas coisas que eu não tinha ainda coragem de pôr em prática, então não acabei. Mas o que eu acho mais interessante até com estes livros é que eu, quando comecei há cerca de 1 ano também a interessar-me por empreendedorismo, apercebi-me da importância de livros, e então ao início queria ler tudo que existia, tudo que eu ouvia falar, e acabei por perceber-me que tu, se puseres em prática apenas o que está num ou 2 ou 3 livros, já te muda a tua vida radicalmente. Ou seja, às vezes o importante não é procurar o número, mas sim aplicar as coisas. Exatamente, pôr em prática. Acho que
é uma das coisas que as pessoas esquecem quando leem livros deste tipo, de desenvolvimento pessoal, de business e isso, é que leem, têm a sensação de ter uma bulimia de leitura e esquecem-se de pôr na prática e não muda nada. A certa altura tem que se parar e pôr em prática aquilo que se está a aprender, porque os livros têm imensa informação para nos ajudar a avançar. E tu és um exemplo disso, puseste logo em prática a formação que seguiste e também imagino algumas coisas que tu foste aprendendo através dos livros, seja muito interessante. Para acabar, onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Ora bem, se falarem francês, podem vir diretamente no meu website, basta ir para www.sandrafm.com. Claro, estou nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram ou whatever. Podem contactar-me facilmente, encontrar-me facilmente se procurarem por Sandra Fernandes Machado ou Sandra FM, foi a abreviatura do meu apelido, porque é um bocado difícil dizer em francês Fernandes Machado. Então FM é mais fácil e as pessoas lembram-se, Sandra como a rádio, Sandra FM, pronto, e é assim que me encontram facilmente na net. Ótimo, muito bem, então queria mais uma vez agradecer-te, foi um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigada pela invitação e para todas as pessoas que nos estão a ouvir, força, continuem, leem, apliquem, fazem formações, invistam dinheiro nos programas, formações, para vos ajudarem a avançar e obterem os resultados que estão à espera de obter. Muito bem, obrigado. Obrigada. Até breve, tchau. Obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Se gostaste, podes ajudar-me deixando uma avaliação 5 estrelas de preferência. Para isso, vai à secção avaliação da tua aplicação de podcast. Depois, se queres ir mais longe, podes encontrar todas as referências mencionadas no episódio em bloghack.pt. Partilha e obrigado a todos. Tchau!